Muita gente quer produzir um curso online, colocar no ar e não sabe por onde começar. Isso já aconteceu com você também? Bom, pode ser o caso de você precisar de um LMS. Mas o que é isso? O que é um LMS? É isso que nós vamos falar nesse vídeo. Antes da gente começar, eu queria deixar o recado de que a LearnPro é a empresa que cria experiências incríveis de aprendizado e ensina você a produzir também. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e deixar seus comentários também. A gente quer saber o que você achou desse vídeo. Estamos prontos para tirar as dúvidas que você tiver, beleza? Bom, pessoal, o papo hoje é sobre LMS. LMS... ele é um assunto que surge sempre, seja você do segmento corporativo ou do segmento educacional, ou mesmo se você for um criador independente de conteúdo, e a gente vai falar um pouco sobre esse tipo de plataforma e o que ela oferece para nós, né? Então vamos começar do começo, vamos falar sobre a definição. O que é LMS? LMS significa Learning Management System, ou seja, um sistema de gerenciamento de aprendizado. No Brasil é comum você encontrar também o termo AVA, ou seja, Ambiente Virtual de Aprendizagem, ok? Então, independente do termo que você use, LMS ou AVA, nós estamos falando do mesmo serviço, ok? E eu estou falando como um serviço porque realmente é isso o que o LMS vai fazer, tá? Ele vai se propor a ser a escola virtual da sua iniciativa, tá? Então, quando você analisa os LMS, você percebe que ele tenta reproduzir o que você teria numa escola, tá? Então, por exemplo, você vai ter dentro do seu LMS a criação de alunos, a inclusão de alunos. Então, você pode ter ali os seus alunos com nome, login, senha, com um avatar, com alguma descrição, e essa pessoa vai poder logar e acessar os conteúdos dela. Não só o aluno individual, mas ele também pode fazer grupos de turmas. Então você consegue fazer turmas como você faria numa escola, ok? Essa turma pode ser classificada com a identidade que você definir para elas, tá? Então você pode ter a sua nomenclatura e essa turma vai estar associada a cursos também. Então você pode inscrever cursos para essa turma e elas vão poder acessar e consumir esses conteúdos que você oferecer para ela, tá? Esses cursos, pessoal, podem ser hospedados em diferentes formatos, como, por exemplo, vídeo, aulas, como texto simples, como PDF, enfim, qualquer tipo de meio digital que você imaginar, você consegue hospedar nessas plataformas e as pessoas aí, no caso dos alunos e as turmas, vão poder fazer o acesso dentro desse ambiente controlado que é o seu LMS, tá? Os cursos, muitas vezes, eles também são associados a alguns recursos um pouquinho mais sofisticados, no quesito de pré-requisitos. Então você pode fazer uma trilha de aprendizado e a pessoa tem que acessar os conteúdos numa determinada ordem para poder emitir ali o certificado dela para ela ser aprovada. Isso é normal, tá? Então, num tipo de recurso um pouco mais sofisticado, você pode fazer uma árvore de conteúdos e as pessoas acessando esses primeiros conteúdos vão desbloqueando os conteúdos seguintes e assim vão compondo ali a trilha de competências dela, tá? Eu estou falando de uma maneira assim bastante genérica, cada LMS tem o seu jeito de se comportar nesse sentido, mas a grande maioria tem algum recurso ligado a isso para você gerar esse cascateamento de pré-requisitos e trilhas de aprendizado, ok? Além de consumir esses conteúdos que você hospedar, você também tem acesso a fóruns de discussão, tá? Fórum é um recurso básico, um recurso super manjado, super conhecido, mas ele é bem eficiente, principalmente quando você fala de aprendizado colaborativo, tá? Porque você pode colocar os alunos para discutir certos assuntos. Esses assuntos você, como professor, pode avaliar, né, a performance do aluno, como ele comenta, como ele defende a tese dele, certo? E também permite a troca de arquivos, então também as lições de casa, os materiais, o aprendizado que a pessoa gerar, os trabalhos que ele criar, ele pode postar nos fóruns, então o fórum ele acaba sendo uma forma de comunicação eficiente, porque você não fica dependendo de mensagem de WhatsApp ou de e-mail, né? As coisas muito descentralizadas podem ser difíceis para um professor gerir, tá? Então no ambiente do fórum você tem um lugar controlado, um lugar auditável, um lugar fácil
para você fazer ali a gestão da sua turma, gestão dos seus alunos. Além disso, também é possível fazer a emissão de certificados, tá? Então, quando eu falo sobre certificados, é diploma, né? Então, você, para emitir um diploma, você tem que ter cumprido certos pré-requisitos. Lembra que eu falei ali sobre as trilhas, sobre os cursos? Então, você consegue definir as regras do jogo e quando o aluno chega até certo ponto, automaticamente você emite um certificado para ele. Então, essa automatização é bastante interessante, principalmente em grandes iniciativas, em grande escala. Você não tem que ficar manufaturando certificado aluno por aluno. Você tem automaticamente alguém que vai passar pelo funil ali do aprendizado e quando chegar no pré-requisito mínimo aceitável, ele vai conseguir o certificado dele. E o legal é que muitas vezes o certificado vem até com QR Code, que garante autenticidade. Então é uma coisa bem organizada. Isso é um recurso meio que básico nos LMS, tá? Além disso, não posso deixar de falar sobre relatórios. Relatórios são muito importantes, principalmente para quem está no setor corporativo, para fazer o reporte, né, de como anda ali o desempenho dos seus colaboradores. Eu sei que eu estou falando muito de um ponto de vista estudantil, de escola, né, mas um dos grandes clientes dos LMS são as empresas também. Então, às vezes, você tem alguns cursos obrigatórios para serem aplicados e a única forma de você comprovar para um órgão regulatório de que você aplicou o treinamento para todo mundo é um relatório do LMS. Então é muito importante que você tenha relatórios confiáveis e bem claros, né, para você gerar evidências do desempenho dos seus alunos, do desempenho da organização como um todo, tá bom? Então relatórios é outra coisa comum de você ter nas suas plataformas. Existem alguns recursos especiais ou recursos diferenciados que existem no mercado, tá? Então, você tem uma oferta muito grande de LMS por aí e cada um vai tentar conquistar o cliente por algum viés, certo? Então, por exemplo, o que é normal você encontrar em LMS aí educacionais, mais voltados para a escola, por exemplo, incluir também a gestão do presencial, tá bom? Então, alguns LMS vão além de simplesmente gerir o aprendizado digital. Você consegue cadastrar e gerir os professores, as salas de aulas, né, os horários de sala, presença, assim por diante. Então, ele tem ali essa missão um pouco mais ampla, que é de gerir o presencial também. Então, se você tem uma escola, ou se você tem uma instituição de ensino, isso pode ser muito interessante, tá? Outra coisa que alguns LMS utilizam para atrair clientes são ferramentas de criação, ok? Então, quando eu falo ferramentas de criação, por exemplo, você dentro da plataforma tem a possibilidade de criar um quiz, de criar slides, de você criar um curso completo, sem ter que importar uma solução, sem ter que puxar de fora e alimentar a plataforma. Você pode criar dentro da plataforma a sua experiência do começo ao fim, tá? Então, isso muitas vezes é vendido como um diferencial e pode ser interessante para você também, beleza? Além disso, nós temos muitos outros recursos e aí é uma infinidade, né, de diferenciais que os LMS de mercado vão trazer. Por exemplo, alguns já vêm com integração com o sistema de pagamento, então isso pode ser interessante se você tem a ideia de vender seus cursos, tá? Então ele facilita essa parte para você. Outros têm recursos de gamificação, então pode ser interessante principalmente para o segmento corporativo. De repente você quer treinar uma força de vendas que não está muito afim de estudar, ou pessoal que está um pouco sem engajamento, você cria um sistema de gamificação que dá pontuação, dá medalhas, troca por algum tipo de premiação. Olha que bacana. Então tem alguns LMS que já vêm com isso incorporado, tá? Além de outros recursos, como cursos de prateleira já pré-carregados, então algumas plataformas colocam ali muitos conteúdos já construídos para você, então você não tem que criar, não tem que pensar, já tem muito conteúdo bom criado, então são alguns recursos especiais e diferenciados que o LMS traz, tá? Então essa é uma visão assim geral, só para você realmente sair da estaca zero e entender, né, do que se trata, o que é um LMS. Mas queria falar um pouco também com vocês sobre como que você adquire, ou como você instala, ou como você utiliza um LMS. Como que eu consigo utilizar esse tipo de recurso? Bom, você tem dois caminhos para seguir, tá? O primeiro deles, eu diria que é o caminho gratuito. Então, existe uma plataforma muito conhecida chamada Moodle. Você talvez tenha ouvido falar sobre ela porque ela é muito famosa, que ela é gratuita. Então, se você tem um serviço de hospedagem na internet, você baixa o Moodle, configura e instala ele na sua máquina e pronto, você tem ali um LMS funcional para utilizar com boa parte dos recursos que a gente falou aqui, beleza? Lado positivo, ele é gratuito.
Lado negativo, ele requer um tempo de instalação. E vocês sabem que tempo é dinheiro, né? Não só a instalação, como também a manutenção, tudo isso demanda horas especializadas e pode ser que você precise de uma equipe ou de um profissional habilitado para poder fazer as customizações que você precisa na sua plataforma e ela não vai ficar tão grátis assim, tá bom? Então leva isso em consideração. Essa seria, digamos, a opção inicial. As outras opções já seria de você ir para uma plataforma paga, tá bom? Então as plataformas pagas hoje, em sua vasta maioria, elas estão sendo comercializadas por assinatura. Então você contrata como você contratasse um software, tá? Então você paga um valor ali, uma taxa mensal por um número de alunos, um número de licenças que vão poder usar os recursos da plataforma, tá? E aí você tem todo o sistema na nuvem. A vantagem é que você não precisa fazer a instalação, você não precisa manter uma equipe de gestão técnica ali nos bastidores, né? Na casa das máquinas, por assim dizer, mas ele é um serviço, né? Então ele tem uma taxa mensal, tem um custo fixo aí para você manter a coisa no ar, tá bom? Essas plataformas na nuvem, elas realmente são a maioria hoje, tá bom? Então mesmo serviços bem parrudos, vamos supor, você quer instalar aí um LMS para uma universidade, possivelmente você vai se deparar com players que vão oferecer um serviço na nuvem para você, realmente. Você não vai ter que fazer alguma instalação num servidor local, alguma coisa do tipo. Você vai simplesmente contar com o serviço deles. Então está tudo muito moderno, está tudo muito dinâmico nesse sentido, tá bom? Então basicamente nós estamos falando desses dois tipos de serviço. E existe um terceiro tipo de serviço que eu não posso deixar de falar, que é por meio de plugins, tá? Então o LMS, como eu falei para vocês, vai lidar com todos esses trâmites de escola, tá? Mas alguns LMS são mais enxutos e eles são vendidos como um plugin que você instala no seu site, beleza? Então você vai sair de um website e transformar seu site numa escola. É mais ou menos essa a ideia, tá bom? Com plugins. Existem plugins, por exemplo, para o WordPress. Então, se você conhece o WordPress, sabe que é uma plataforma gigantesca para você fazer o seu website, e alguns plugins são para você incorporar recursos de LMS dentro do seu próprio site. O custo de investimento é relativamente baixo, tá? Ele vai vir com uma certa competência e musculatura para você hospedar os seus materiais. Então, eu tive experiências positivas nesse tipo de recurso, tá? Então, ele seria, digamos, aí alguém que vem correndo por fora, uma terceira opção um pouco mais diferente, mas que pode valer a pena para vocês darem uma olhada, tá bom? Pessoal, falei pra caramba aqui de LMS e agora chegou a hora de fazer a pergunta. Será que eu preciso de um LMS? Então, eu queria fazer aqui algumas ponderações para que você chegue a essa conclusão. Então, se você tem um conteúdo para aprendizado e esse conteúdo, de alguma forma, ele precisa ser gerenciado, né? Quem assiste, quem acessa, pode ser que você precise de um LMS. Ah, Eduardo, mas eu simplesmente quero hospedar um conteúdo com login e senha, só isso. Bom, então isso é simples. Agora, se você quer não apenas ter o controle de login e senha, mas também saber se o aluno começou o curso, se ele terminou o curso, se você quer emitir um certificado para ele, se você quer, de repente, monetizar essa sua solução, ter um controle de pagamento, esse tipo de coisa, o LMS passa a ser realmente uma opção necessária para você, tá? É algo muito diferente de você simplesmente subir o seu curso num link qualquer, tá? Então, faça essas perguntas, descubra a sua necessidade, faça uma lista de requisitos de coisas que você gostaria, porque aí você vai estar mais preparado na hora de escolher que caminho seguir aí na escolha do seu LMS. Como eu mostrei para vocês, né, tem recursos até gratuitos disponíveis, né, no mercado e recursos também que vão ser bastante leves no sentido de fazer uma assinatura mensal. Aí você pode fazer um teste. Se você não gostar, você pode cancelar. Então, você tem um certo controle também do investimento que você vai fazer. Espero que essas informações tenham sido relevantes para você. A minha ideia aqui foi realmente dar um chute inicial, né? Fazer um kickoff aí com você sobre esse assunto de LMS e que seja aí uma boa forma de você ir atrás no mercado, encontrar aquilo que você precisa. Meu desejo é que você faça a melhor escolha e possa realmente ajudar o ecossistema de aprendizado digital com soluções que realmente façam diferença, tá bom? Eu vou ficando por aqui e eu espero que nos encontremos nos próximos vídeos. Até mais!